Nos últimos anos, especialmente nos últimos 12 meses, explodiram os lançamentos de suplementação para a saúde ocular. Nos Estados Unidos você encontra prateleiras inteiras de produtos como ômega 3, vitamina A, vitamina D, luteína, zeaxantina, tudo naquele pacote lindo, maravilhoso, como um suplemento que vai proteger e vai melhorar a sua saúde dos olhos. Leva o nome aí de Ocuvite, Preservision, Blink, NutriTears e até o Dry Eye Drink, que é um sachê do tipo de suplemento para os olhos. E aí veio mais uma onda, tá? Com o boom do Ozempic, do Mounjaro, os análogos do GLP-1, surgiram mais suplementos específicos para repor as vitaminas que esses medicamentos reduzem, incluindo vitaminas com finalidade ocular. Hoje eu quero te ajudar a separar o que de fato tem evidência real do que é um marketing muito bem embalado quando a gente fala de vitamina, principalmente aqui o foco em olho seco, tá? Eu vou falar de 3 nutrientes que eu considero bem relevantes para a superfície de saúde ocular, e aqui entra ômega 3, vitamina D, vitamina A. Eu vou ser honesta sobre onde a ciência é de fato sólida, onde ela é fraca, onde que a indústria realmente vai além do que os dados sustentam. Esse não é um vídeo contra a suplementação, é um vídeo a favor da sua indicação, mas com critério, tá? Mas antes da gente começar, eu sou Jaqueline Ojeda, eu sou oftalmologista, especialista em córnea, cirurgia refrativa e superfície ocular, e já aproveita para se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda muito a trazer um vídeo aqui semanalmente. Primeiro, um ponto bem importante, a suplementação nutricional tem um papel real na oftalmologia. Isso não está nem em discussão, tá? O problema é quando esse conceito, que é super válido em uma indicação específica, ele é extrapolado para todo paciente com qualquer queixa ocular. O exemplo mais clássico disso é a luteína e zeaxantina, porque a gente sabe que existe uma evidência super robusta, o estudo AREDS 2 mostrando o benefício para impedir a progressão do DMRI em pacientes de alto risco. Isso é sólido, isso é real, isso tem uma indicação super clara. Mas aí a indústria pegou, por exemplo, esse dado e começou a colocar luteína e zeaxantina em praticamente tudo. Tem suplemento para olho seco para vender aí, para visão noturna, para qualquer coisa que você encontrar, tem até propaganda em televisão. Isso tem evidência? É limitado, é heterogênea, é muito menos sólida essa indicação. Podem ter papel até antioxidante, adjuvante em nichos específicos, mas não é a mesma coisa, não é o mesmo benefício documentado na retina. Isso que é o que eu chamo de extrapolação de evidência. E é exatamente o que acontece com vários desses pacotes de suplementos oculares que estão sendo lançados agora. Vamos então para os 3 nutrientes que de fato têm papel na superfície ocular. Primeiro aqui a gente tem a vitamina A, o retinol. Ele é um nutriente com papel fisiológico muito mais diretamente aí ligado à superfície ocular. Isso porque ela é central para arquitetura das células, tá? A vitamina A, ela é responsável pela diferenciação de células epiteliais de conjuntiva, de córnea, de manutenção de células caliciformes, produção de mucina, especialmente MU5AC, a estabilidade da camada mucosa e prevenção de metaplasia escamosa. Sem essa vitamina A suficiente, a superfície ocular não consegue se manter estruturalmente, que começa com xerose, vai evoluindo para manchas de Bitot, queratinização, defeito epitelial persistente, em casos mais graves vai até para ceratomalácia. Mas aqui está o ponto que eu considero crucial. Ela atua como restauradora epitelial e de mucina. E o seu maior valor está em corrigir deficiência da vitamina ou disfunção epitelial relevante. A evidência é bem mais forte, inclusive em deficiência sistêmica ou documentada. E quando tem a deficiência sistêmica, a suplementação oral é super eficaz para a xeroftalmia e, inclusive, a OMS tem um protocolo bem estabelecido para isso, de 200 mil unidades via oral no dia 1, repetindo dose no dia 2 e repetindo em 2 semanas. Agora, em alguns casos, a evidência é limitada. Então, no paciente com olho seco comum, sem hipovitaminose A documentada, aqui a indicação é bem menos consistente. As fórmulas tópicas, como retinol, palmitato, vitamina A em gel, pomada, ela tem até estudos mostrando melhora de coloração e de células caliciformes, mas os nichos são mais em Sjögren grave, pós-LASIK, com superfície comprometida, certa conjuntivite límbica superior, deficiência mucínica, não são casos muito leves e no seu dia a dia. A minha frase prática para a vitamina A é que se vitamina D modula a inflamação,
e eu já vou falar dela, a vitamina A sustenta a arquitetura da superfície ocular. Ela tem indicação, mas não para todo mundo. A vitamina D é super interessante porque a evidência é mais coerente do que a maioria pensa, tá? Mas também é mais limitada do que a indústria vende por aí. O que os dados realmente mostram é que a deficiência de vitamina D parece piorar o olho seco. Uma revisão já mostrou que níveis baixos foram associados a menor BUT, menor Schirmer, maior osmolaridade lacrimal, pior OSDI e maior inflamação de superfície. Isso faz sentido, porque existe receptor de vitamina D nos tecidos oculares. Então, ela atua como modulador imune e anti-inflamatória, mesma função sistêmica, podendo interferir na barreira epitelial das células califormes, inflamação e função lacrimal. Tem também uma meta-análise bem interessante chinesa que incluiu 8 estudos e mais de 400 pacientes, e nela a suplementação de vitamina melhorou a produção lacrimal pelo Schirmer, estabilidade, TBUT, hiperemia palpebral e até mesmo OSDI. Ou seja, os resultados são consistentes, mas os próprios autores são claros, ainda falta definir melhor dose, melhor via, melhor indicação. E olha como as doses variam nos estudos. Tem estudo com 2.000 unidades por dia, 50.000 por semana, 200.000 unidades intramuscular, até com um spray bucal de 2.000 unidades. Então não existe uma posologia oftalmológica padrão muito bem validada. Existe até estudo com vitamina D tópica para doença do olho seco, associada à disfunção de glândulos meibômios. Aqui a vitamina D tópica foi aplicada 4 vezes ao dia por 8 semanas. Nesse caso, como resultado, teve melhora sustentada dos sintomas, também do TBUT, do Schirmer, de coloração, de expressibilidade das glândulas de meibômios, quando compararam com o placebo. Então isso é promissor, mas é tudo que a gente tem, é uma fórmula, manipulação, um veículo oleoso sem conservante, sem muita padronização, sem dados longos de segurança, sem noção de fato do que acontece. Então minha conclusão prática, vale a pena dosar vitamina D em todo paciente com olho seco, moderado ou grave, refratário, inflamatório, com Schirmer grave, sintoma desproporcional, para avaliar como um todo. Se tiver deficiência, total sentido corrigir, mas mais como se a correção fosse um fator perpetuador e não vender a vitamina D como uma terapia primária. Eu diria assim, a vitamina D baixa pode piorar a superfície ocular e pode reduzir a resposta ao tratamento. Então, corrigir a sua dosagem pode ajudar, mas jamais vai ser o tratamento e vai ser fazer milagres, reduzir inflamação, enfim, jamais vai superar tudo isso. Então, pelo menos não até o momento, a gente entra como um adjuvante se tiver hipovitaminose, da mesma forma que a vitamina A. O ômega 3 é o nutriente mais popular nesse contexto e também mais controverso. O estudo DREAM, que foi o maior até o momento, ele jogou uma bomba na indicação universal de ômega 3 para todo olho seco. Esse foi um ensaio de fase 3, multicêntrico, com mais de 300 pacientes, que comparou o EPA e o DHA com o azeite de oliva como placebo. E o resultado de estudo foi que não houve diferença estatística significativa entre os desfechos primários. Então isso começou a levantar dúvidas sobre essa indicação. Ao mesmo tempo, a gente tem estudos que mostram resultados muito bons, então a discussão continua, porque o tipo de ômega 3 importa, a dose importa, o perfil do paciente importa. Então, da mesma forma, minha leitura é que o ômega 3 também não é essencial para o tratamento de olho seco geral, mas ele é um excelente adjuvante quando a gente tem paciente com blefarite, paciente com muita inflamação de margem, olho seco evaporativo, baixa qualidade lipídica, mas não em deficiência aquosa pura, tá? Então, quando que eu prescrevo? Para doenças de glândula de meibômios, blefarite com quadro evaporativo, e aqui a receita é de EPA e DHA, combinados mais na proporção de 2:1, com um total de 1.000 mg por dia, a literatura varia até 3.000, mas aí é uma dose muito alta, né? Por 8 a 12 semanas, antes de você julgar se funcionou ou não. Então, pelo menos 3 meses de uso, tá? Cuidado, especialmente com pacientes que recebam anticoagulantes, que têm distúrbios hemorrágicos, dispepsia e refluxo, porque tende a piorar com essa suplementação de vitamina e de ômega 3. Agora eu vou falar do que de fato me preocupa de verdade nessa onda de suplementação. Bom, como eu falei, nos últimos meses a gente tem nos Estados Unidos aí um monte de produtos vendidos como suplementos oculares para olho seco, que tem todas essas combinadas. Tem ômega 3, vitamina D, vitamina A, luteína, zeaxantina, tudo num pacote. E ainda mais recentemente tem um apelo ainda mais específico. Então, repõe as vitaminas porque o Ozempic e o Mounjaro reduzem elas. Então, você precisa repor. Esse argumento preocupa por uma razão muito simples. Cada nutriente tem uma indicação, assim como a gente viu aqui. Cada um tem uma dose e nem é padronizada.
Cada perfil de paciente é diferente. Você não pode pegar 5 ingredientes com evidências distintas, colocar no comprimido e dizer que trata qualquer olho seco, principalmente um paciente que usa GLP-1. Isso não é medicina baseada em evidência. Isso é puro marketing, indo na onda do que a população quer. Estão usando o Mounjaro, eu vou apelar para o Mounjaro. O GLP pode ter implicações oculares, que é uma área de pesquisa real e emergente, mas a resposta para isso não é um suplemento genérico. É uma investigação individualizada, você avaliar paciente por paciente, dosar deficiências, indicação criteriosa de cada nutriente para o paciente. Agora a indústria pegou conceitos válidos como vitamina D modula a inflamação, vitamina A sustenta a superfície, ômega 3 pode ajudar na blefarite posterior, empacotou tudo e toma para você tomar ali que vai melhorar seu olho seco. Parte faz sentido, mas parte não faz. E cabe a nós, como especialistas, separar essas coisas para os nossos pacientes e orientar que não existe um pacote universal e que tudo ainda é muito solto. Resumindo o que eu trouxe aqui hoje, tá? A vitamina A, ela tem sim um papel fisiológico mais direto na superfície ocular, mas o seu valor está em corrigir deficiência sistêmica e disfunção epitelial, não em tratamento. Tá, e a vitamina D? Tem evidência coerente quando tem deficiência documentada, mas como adjuvante em qualquer paciente, não faz sentido, tá? Não como terapia primária. E o ômega 3? Não é indicado de forma universal, mas tem o seu nicho de olho seco grave, evaporativo, com blefarite posterior, ok, excelente. Luteína e zeaxantina tem evidência sólida para retina, mas a extrapolação para a superfície ocular é muito além do que os dados mostram, tá? Suplementos que têm esse apelo de pacote para quem usa GLP-1, as doses têm que ser analisadas uma por uma. Não é universal, diferente do que já está acontecendo nos Estados Unidos. Se esse vídeo foi útil, deixa esse like, isso ajuda muito o canal a chegar aos colegas. E já se inscreve se você não está inscrito, ok? Nos vemos no próximo vídeo.